Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa de hoje, nós vamos fazer uma reflexão sobre as palavras de Jesus no Evangelho que nos convidam a tomar a consciência da nossa origem divina e o quanto essa postura pode nos fortalecer a força de vontade para evoluirmos. E para começarmos, nós vamos convidar todos vocês para ouvirmos juntos a mensagem psicografada por Chico Xavier. Cura e caridade. Cada vez que nos reportamos aos serviços da cura, é justo pensar nos enfermos que transcendem o quadro da diagnose comum. Enxameiam aflitos por toda a parte, aguardando medicação. Há os que cambaleiam de fome a esmolarem doses de alimentação adequada. Há os que tremem desnudos requisitando a internação em roupa conveniente. Há os que caem desalentados a esperarem pela injeção de bom ânimo. Há os que se arrojam nos tormentos da culpa, rogando tranquilizantes do esquecimento. Há os que se conturbam nas trevas da obsessão, a pedirem palavras de luz por drajas de amor. Há os que choram de saudade nos aposentos do coração, suplicando a bênção do reconforto. Há os que foram mentalmente mutilados por desenganos terríveis a suspirarem por recursos de apoio. E há ainda aqueles outros que se envenenaram de egoísmo e frieza, desespero e ignorância, exigindo a terapêutica incessante da desculpa incondicional. Ajuda, sim, aos doentes do corpo, mas não desprezes os doentes da alma, que caminham na terra, aparentemente robustos, carregando enfermidades imanifestas que lhe consomem o pensamento e desfiguram a vida. Todos podemos ser instrumentos do bem, uns para com os outros. Não esperes que o companheiro se acame prostrado ou febril para estender-lhe esperança e remédio. Auxilia-o hoje mesmo, sem humilhar ou ferir, de vez que a verdadeira caridade, tanto quanto possível, é tratamento indolor da necessidade humana. Os emissários de Cristo curam nossos males em divino silêncio. Diante dos outros, procedamos nós igualmente assim. Vós sois deuses, Jesus nos disse. Falando isso, o nosso mestre nos mostrou que nós possuímos origem divina e um potencial infinito de aprimoramento espiritual. Essa verdade pode ter um impacto enorme nas nossas vidas, transformando a forma como nós enxergamos a nossa função no mundo, o nosso papel, as nossas relações, até mesmo o nosso trabalho. Jesus não nos disse assim: vós sereis deuses um dia no futuro, quando forem melhores ou quando vencerem os seus defeitos. Ele não disse: vós sereis deuses quando terminarem toda a sua jornada de evolução espiritual. Ele nos disse: vós sois deuses. E foi ele também que nos explicou que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A nossa essência verdadeira é divina. E embora nós ainda manifestemos erros, limitações na nossa vida, é porque possuímos essa origem divina que nós estaremos constantemente evoluindo e progredindo. Essa verdade tão libertadora, se nós pudermos compreendê-la na sua totalidade, vai nos ajudar a nos desapegarmos de erros, de crenças distorcidas, porque nós vamos compreender não somente a nossa origem,
como também poderemos começar a ter um olhar mais compassivo, mais amoroso pelos nossos semelhantes, porque afinal eles também são filhos de Deus e também são profundamente amados pelo Pai. E assim nós podemos calar dentro de nós aquelas desavenças, a maledicência, as críticas que tantas vezes nós usamos para julgar os nossos semelhantes. Compreender essa verdade vai nos ajudar a vivenciar a maior de todas as leis estabelecidas por Jesus: amar a Deus, que é a fonte criadora de tudo o que existe, que é um Pai amoroso que permeia todo o universo, sobre todas as coisas, e ao nosso próximo, que é nosso irmão, tão filho de Deus como nós próprios, como a nós mesmos. Deus nos criou simples e ignorantes, conforme nós aprendemos, nós lemos na questão 115 do Livro dos Espíritos. Mas Ele também nos deu o livre-arbítrio para que a gente possa ir percorrendo o nosso caminho, fazendo as nossas escolhas, colhendo as consequências, esclarecendo a nossa consciência, conforme nós avançamos e evoluímos pouco a pouco. Daí a importância das palavras de Jesus, que nos mostram qual é a nossa origem verdadeira e também qual é o nosso destino, que é a perfeição moral, que será atingida através do nosso próprio esforço. Jesus também não nos convidou: sede perfeitos, como o vosso Pai Celestial é perfeito? Então, Ele sabia que nós poderíamos, ainda que vagarosamente, diante de muitos percalços, usar o nosso livre-arbítrio e a nossa força de vontade para tomar a decisão de abandonar as nossas crenças erradas, as nossas ilusões e seguir com Ele no caminho do bem. Jesus não nos disse, mais uma vez, no futuro, quando vocês vencerem os erros, as ilusões, vós sereis perfeitos. Ele nos fez um convite expresso e inspirador para buscarmos agora e não num futuro, a darmos o nosso melhor para a vida. Sede perfeitos. Busquem a perfeição agora. E se até agora nós não o fizemos, mesmo conhecendo o Evangelho, é porque nós nos apegamos nos interesses transitórios da vida material. Uma escolha ilusória que pode, inclusive, retardar o nosso despertar verdadeiro, mas não pode evitar a nossa evolução, porque nós sabemos que a lei do progresso é inevitável e todos nós seremos levados a compreendê-la. Também vemos no Evangelho que a cada cura que Jesus realizava, ele dizia para aquela pessoa o seguinte: a tua fé te curou, vai e não peques mais. Portanto, ele estava consciente de que estávamos em erro, tínhamos as nossas limitações, mas ele enxergava em nós, filhos de Deus, como ele, todo o potencial de evolução e buscava nos mostrar naquele momento que, se conseguíssemos vencer a nós mesmos, nós estaríamos libertos de erros e caminhando para o amor de Deus. Para cada cura relatada no Evangelho, nós tivemos o exemplo de renovação que cada um daqueles personagens teve a oportunidade de receber. Nós já tivemos inúmeros tropeços ao longo das nossas encarnações, estamos buscando a nossa reforma íntima, buscando o refazimento dos nossos caminhos, mas um primeiro passo importante é compreender o convite que Jesus nos fez e nos faz continuamente. Foi Ele que também nos chamou: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. E com isso, Ele mostrava que nós podemos e devemos usar o nosso potencial para fazer o bem, para contagiar todos ao redor, para dar o nosso exemplo e fazer a nossa parte para um mundo mais feliz, brilhando a nossa luz. Não em um dia qualquer hipotético, num futuro distante, quando eu tiver uma condição melhor, mas hoje, dentro das nossas casas com a família, dos nossos ambientes de trabalho, por onde estivermos, que nós possamos atender ao chamado de Jesus e que sejamos a luz do Evangelho na vida de alguém sempre que pudermos. Fica aqui o nosso convite para todos nós.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, vocês já pensaram como tudo que nós fazemos, né? Não importa o que, tá? Tem uma consequência, repercute de alguma forma no ambiente, nas outras pessoas, em nós mesmos. Tudo, absolutamente tudo que fazemos. Qualquer ato carrega em si o potencial da repercussão. Ele reverbera por todos os lados, se faz sentir onde alcança qualquer ato. Mas, entretanto, e infelizmente, algumas pessoas não pensam assim, acreditando que suas decisões e atitudes incorretas ou prejudiciais podem passar desapercebidas. Observemos que nada do que fazemos é suficientemente pequeno ou pouco que não seja percebido. Uma negligenciazinha aqui, outra colar, que diferença faz? Ninguém vai perceber mesmo. É como aquela figura de profissional de limpeza que varre a sujeira para debaixo do tapete. Um dia, isso vai ser descoberto, certo? Mas devemos, na verdade, estar atentos para não nos iludirmos com as chamadas gambiarras, que nada mais são do que o famoso jeitinho de fazer as coisas de qualquer maneira, remendada mesmo. O resultado desses pequenos ajustes mal feitos podem trazer sérias consequências, causando prejuízos a muitas pessoas. E quem é o responsável nesse caso, se não aquele que praticou o mal feito? Eu trouxe para essa discussão, né, o, o- porque muitos de nós, eu trouxe para a gente conversar, porque muitos de nós, né, poderíamos ter evitado, em algumas vezes, transtornos e sofrimentos em nossa vida se tivéssemos optado por fazer algumas coisas durante a vida de modo correto, cumprindo alguns protocolos básicos, deixando que estados de dores evitáveis. Por exemplo, quem não conhece alguém que teve que arcar com valores elevados para recuperar a rede elétrica da sua casa, devido a uma gambiarra feita na instalação há tempos atrás. É como a história do mercador que comprou um lindo candelabro para sua casa. Era uma obra-prima, feita do mais puro cristal e incrustada com pedras preciosas. Custou uma fortuna. A fim de pendurar o maravilhoso lustre, o mercador mandou fazer um furo no forro de sua casa. Através do buraco, ele deixou o final do cordãozinho pender e nele pendurou o candelabro, enrolando o restante da corda, né, no prego em volta assim, do prego que estava no sol. Todos que viam a sua casa admiravam o maravilhoso lustre. E o mercador e a sua família sentiam-se muito orgulhosos. Certo dia, apareceu um garoto pobre, pedindo roupas velhas. Disseram-lhe para subir ao sótão, onde havia algumas roupas guardadas, no serviço daquelas que ele achasse que seriam interessantes, né? Ele recolheu algumas roupas e as colocou na calçada, e assim fez o mendigo. Recolheu algumas roupas e as colocou na sacola. Procurou então um pedaço de corda para amarrá-las. Ouviu um pedaço de cordão enrolado em um prego e, não teve dúvidas, cortou com o canivete. Ouviu-se então um grande estrondo. Toda a família gritou: olha só o que você fez! Cortou a corda e desarrumou. O pobre garoto não podia entender o porquê de tanto rebuliço. Eu disse: o que quer dizer? Eu arrumei vocês?
Tudo que eu fiz foi cortar um pedacinho de corda para amarrar sacola. Seu tolinho, replicou o mercador, é verdade, tudo o que fez foi cortar um pedaço de corda, mas acontece que meu precioso candelabro estava dependurado nela e agora são somente estilhaços. Pois é, né, gente? É simples essa historinha, né? E ela demonstra muito bem o quanto os jeitinhos malfeitos, né, acontecem no plano material, né, da nossa vida, que ela mostra bem que podem trazer grandes prejuízos no nosso plano aqui material. Mas veja bem, quantos jeitinhos, né, nós damos na nossa vida espiritual? É uma mentirinha aqui, outra lá, uma falcatrua de vez em quando. Afinal, quem se dá conta, não é mesmo? Ninguém está vendo. Amigas e amigas, usamos dos jeitinhos e mentiras para que sejamos verdadeiros. Tenhamos mais atenção em nossos atos e atitudes. Não busquemos evitar caminhos. Prefiramos fazer o que tem que ser feito, enfrentar o que tem que ser enfrentado, sem medir esforços. Façamos a opção pelo que é correto, dentro dos protocolos morais e cristãos, ou seja, de acordo com a nossa consciência. E é isso que nós tínhamos para hoje. Um grande abraço e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, como sempre. É muito agradável estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o tema São Chegados os Tempos, o qual foi publicado pela Federação Espírita do Paraná através da redação do Momento Espírita em 15 de maio de 2024, baseado este assunto no capítulo 18º, item 1 do livro A Gênese, dizendo: são chegados os tempos em que grandes acontecimentos vão se dar. Com que finalidade? Regeneração da humanidade. Para os incrédulos, nenhuma importância tem essas palavras proféticas. Aos seus olhos, nada mais exprimem que uma crença sem fundamento. Para a maioria dos religiosos, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. Ambas as interpretações estão equivocadas. A primeira, porque envolve uma negação da providência divina. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores nem nas maiores coisas. Por isso, é equivocada toda a ideia de capricho divino, por ser inconciliável com a sua sabedoria infinita. Se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que elas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. O nosso globo Terra, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem. Moralmente,
pelo aprimoramento dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. O primeiro aspecto é relativamente fácil de ser observado. Basta perceber os fenômenos geológicos que continuam acontecendo em todos os cantos do planeta Terra. O segundo aspecto, o que nos fala de uma evolução moral dos seres imortais que somos, talvez seja aquele que mais gere controvérsias. Ainda existe um grande número de observadores, de estudiosos, que não acreditam no melhoramento da humanidade. Alguns, inclusive, sequer admitem que o ser humano em si possa se transformar. Falta-lhes uma visão mais ampla em termos de espiritualidade. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes. A inteligência se desenvolve e esse desenvolvimento do intelecto proporciona um discernimento mais apurado quando a razão madura nos faz optar pelas melhores escolhas. Obviamente, isso não se dá de imediato. Continuamos a ter inteligências mal aproveitadas ou a serviço de nossos vícios morais. No entanto, tudo tem seu limite. As leis maiores promovem seu basta, o que nos permite ver aqui e ali brotarem as iniciativas do bem, da consciência, para se instalarem em definitivo. São os sinais dos tempos que nos dizem que está absolutamente correta a expressão "são chegados os tempos". Vivemos o momento do despertar da consciência, do senso moral. Como toda revolução, essa também incomoda a quem? Aqueles que desejam se manter onde estão, aqueles que dominam pela força e cujas viciações os mantêm em condições comodistas. Toda mudança exige esforço e paciência. Não é uma mudança de fora para dentro. Não é um cataclismo que inaugurará o mundo novo. O mundo novo surgirá quando cada um de nós, em nossa família, em nossa comunidade, junto aos nossos, decidir que é o momento de mudar. São chegados os tempos. Vamos viver juntos um novo mundo? Amigas e amigos, estas explanações feitas pelo Momento Espírita trazem para nossa reflexão que tudo tem começo, meio e fim nesta matéria impermanente e que o futuro está em nossas mãos, na proporção direta das escolhas que fizermos em consonância com as leis universais, ou seja, as leis de Deus, que são eternas, imutáveis e incorruptíveis. Tudo está em nossas mãos. Portanto, somos os artífices de tudo aquilo que nos acontece. Nada temos a reclamar. Boas reflexões. Agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Muito obrigado. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo,
Curta esse vídeo aqui embaixo, compartilhe o link com seus amigos, com seus familiares, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita de amor e de esperança para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima.